A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 4 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Mordomia da Família. O texto áureo nos diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. A verdade prática nos diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Meus amados, na lição passada nós falamos sobre a mordomia da alma e do espírito, e quero lhes dizer que a mordomia do corpo, da alma e do espírito é a maior mordomia que Deus ele colocou à nossa disposição para nós administrarmos. Nós devemos ser bons mordomos no que diz respeito à mordomia do nosso corpo, porque de acordo nós tratarmos esta mordomia, nós vamos ter um descanso eterno ou não. Mas depois da mordomia do corpo, da alma e do espírito, a mordomia da família é a segunda maior mordomia que Deus ele colocou à nossa disposição. Nenhum sucesso na vida vai compensar o fracasso de um lar. Nós sabemos, meus amados, que a mordomia da família é algo muito especial que Deus ele colocou em nossas mãos para nós administrarmos. E sabemos que todos nós temos uma família, portanto, todos nós somos mordomos da nossa família e precisamos zelar da nossa família como algo muito especial, como algo que Deus ele nos credenciou, Deus colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos administrarmos. No primeiro tópico nos diz a família no plano de Deus. E o primeiro ponto nos diz a instituição do casamento. Veja bem, quando Deus ele fez o homem e a mulher, ele fez com um propósito. E no que diz respeito à união do homem com a mulher, se deu através do casamento. Deus, ele foi o primeiro a realizar o casamento. Então, o casamento é uma instituição divina. O casamento, ele foi criado por Deus. Então, Deus, ele criou o casamento como uma forma de unir vidas, de tirar a solidão, de colocar o homem e a mulher em evidência. Portanto, o casamento, ele é algo muito especial que Deus criou. Observe que quando Paulo ele fala a respeito do casamento, o apóstolo Paulo ele faz a relação entre os cônjuges, o marido e a mulher. Ele fala da mesma relação entre Cristo e a igreja. Então nós podemos ver que o matrimônio é uma instituição tão grandiosa que assemelha a relação entre Cristo e a igreja. E é por isso que quando Deus ele estabeleceu o casamento, ele diz: portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então nós vemos aí que quando Deus estabeleceu o casamento, ele estabeleceu não somente uma aproximação, uma relação entre o homem e a mulher, ele estabeleceu o próprio casamento. E é isto que nós vamos ver no ponto de número 2, a origem da família.
Então, Deus, quando estabeleceu a união do homem com a mulher, ele estabeleceu o casamento, Deus ele tinha propósito. Deus estava vendo aí que desta união ia resultar numa família. Então a família, ela foi o primeiro grupo social a existir. Logo depois da família, que vieram as escolas, surgiu as igrejas, as organizações, os grupos sociais, mas tudo partiu da família que foi criada por Deus. Então Deus, quando estabeleceu o casamento e a família, Deus ele estabeleceu uma regra e ele disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Olha só a grande responsabilidade que Deus ele colocou sobre o matrimônio. Olha a responsabilidade que Deus ele estabeleceu sobre as famílias. E o propósito de Deus foi em abençoar as famílias, tanto que quando Deus ele chamou Abraão e fez promessas para Abraão, Deus ele fez promessa não somente para Abraão, mas a partir de Abraão. E Deus ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que o propósito de Deus é em abençoar a família. A família, ela é alva do plano de Deus, ela é alva do propósito e das bênçãos de Deus. Portanto, nós temos uma grande responsabilidade perante a nossa família, de cuidar da nossa família como os bons mordomos. E de acordo nós tratarmos esta mordomia, é que também nós vamos ser abençoados por Deus. Indo agora para o tópico de número 2, nós vemos aqui a mordomia da família. O ponto 1 nos diz: os princípios que regem o casamento. Veja só, existem alguns princípios, amados, que regem o casamento. E todos esses princípios que regem o casamento, eles estão contidos na palavra de Deus. Este aqui é um manual de regras estabelecidas desde o princípio, para que nós devamos trilhar por elas, para nós termos um casamento e uma família muito abençoada. Portanto, amado, existe algumas regras, ou seja, alguns princípios que regem o casamento cristão. E nós vamos citar aqui pelo menos duas, apesar de ter muitas outras, mas vamos citar duas. A primeira regra que rege o casamento é a monogamia. O que é monogamia? Monogamia é o princípio de o homem e a mulher ter apenas um cônjuge. O princípio da monogamia é aquele princípio da exclusividade. Veja que o casamento é algo tão profundo que Deus estabeleceu o casamento como algo puro, como algo fechado, como algo que não fosse aberto janelas para ter participações de terceiros. Então, este princípio da monogamia é um princípio que Deus ele estabeleceu. Quando Deus ele fez o casamento, quando Deus estabeleceu o casamento, ele estabeleceu também o princípio da monogamia. Deus estabeleceu o casamento antes da queda. Então, mediante a queda do homem, o pecado entrou na humanidade, corrompeu, manchou, violou. O pecado levou o homem à corrupção.
Então, a partir da manifestação do pecado, o homem passou a cada vez se corromper mais. O princípio de Deus era um princípio monogâmico, mas vemos com a entrada do pecado, o homem ele procurou relacionamentos com outras pessoas. Daí surgiu a bigamia. Nós vemos que Lameque, ele foi o primeiro bígamo que existiu. E a partir deste momento que o pecado começou a agir na vida do ser humano, o homem foi cada vez mais procurando meio de satisfação pessoal, de prazeres humanos, terrenos. E assim o homem, por causa do pecado, o homem violou o padrão de Deus, se tornando bígamo e até mesmo polígamo. E isto em nossos dias está generalizado, é algo comum, é algo que a sociedade se tem como algo normal. Mas eu quero dizer que isto não é normal, porque Deus não estabeleceu assim. O homem, ele ainda tem contas a pagar com Deus. Ainda ele tem compromisso em cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Portanto, meus amados, nós não podemos abrir mão daquelas leis que Deus estabeleceu. Foi exatamente com a chegada ou a introdução da bigamia e da poligamia que as famílias começaram a passar por problemas, que os homens começaram a andar pelos caminhos tortuosos da perdição. Foi a partir do momento em que o homem procurou a satisfação pessoal, infringindo regras que Deus estabeleceu, foi que começou a surgir consequências dentro das famílias, como, por exemplo, homossexualidade, incesto. Foi aí que o homem começou a ir para a pedofilia, para a zoofilia, enfim, o homem passou a ir pelos caminhos do pecado e da perdição. Por quê? Porque violou um princípio de pureza, de santidade que Deus havia estabelecido para o ser humano. Então, depois da monogamia, Deus estabeleceu aí um outro princípio para o casamento, que é o princípio da heterossexualidade. O que é heterossexualidade? Nós vemos, meus amados, que a heterossexualidade é a atração pelo sexo oposto. Deus estabeleceu regras para o homem e para a mulher. Deus, ele colocou os impulsos sexuais no homem e na mulher. E os impulsos sexuais masculinos, ele então se é atraído pela mulher. E os impulsos sexuais da mulher são atraídos pelo homem. Então, o homem ele procura satisfação na mulher e a mulher procura satisfação no homem. Este é um princípio de legalidade. Esse é um princípio que Deus estabeleceu, que é o princípio da heterossexualidade. E este princípio, ele não pode ser violado, esse princípio não pode ser negociado, este princípio não pode ser adulterado. Veja que isto é uma lei natural que Deus estabeleceu, de satisfação no outro. Enfim, há uma aproximação da mulher para com o homem, do homem para com a mulher. Veja que Deus estabeleceu regras para que houvesse aproximação, houvesse comunhão, houvesse intimidade entre o homem e a mulher. Mas vemos que na nossa sociedade, nesses tempos pós-modernos, as coisas têm sido violadas, os princípios foram quebrados, as regras foram adulteradas.
E hoje nós vemos uma sociedade corrompida. Por quê? Porque esses princípios, eles não foram observados. Hoje nós vemos que a sociedade, por causa da promiscuidade, por causa do pecado, então as pessoas estão confusas. As pessoas estão procurando satisfação por meios contrário à natureza humana, contrário àquilo que Deus criou e contrário à própria natureza, até mesmo da ciência. Mas isso tem explicação na causa original que o pecado ele trouxe à raça humana, contaminando o ser humano. Então, nós vemos, amado, que esses princípios que regem aí esta aproximação da heterossexualidade, nós vemos que um dos grandes princípios que Deus ele estabeleceu para a família, no que diz respeito à aproximação, Deus disse, olha, serão os dois uma só carne. Mas quando fala uma só carne, é algo tão profundo, que não é apenas um só pensamento, não é apenas aceitar o que o outro fala, não, é algo muito mais profundo. Deus ele colocou uma lei tão profunda no coração do ser humano, a lei do amor, e que no que diz respeito à união matrimonial, esta lei do amor, ela tem uma profundidade tão grande, é algo tão profundo, que ali, além de existir a lei do amor que une, que atrai, tem a heterossexualidade, que dá esse impulso para o sexo oposto. Deus também colocou ali a fidelidade, a cumplicidade. Deus ele colocou a reciprocidade. Tudo isso faz com que o casamento ele se torne uma instituição com muita firmeza, com muita coesão. Veja que Deus ele fez algo tremendo, ele fez algo extraordinário e colocou na mão do ser humano para que ele pudesse ser mordomo. Mas vemos aqui um outro princípio que rege o casamento. Qual o princípio? É o princípio da prioridade da família. Veja bem, quando Deus ele estabeleceu a família com regras bem estabelecidas. Deus ele tem propósito com a família. Então a família, depois da nossa mordomia do corpo, a mordomia da família é uma mordomia que deve ser muito considerada. E nós precisamos definir estas regras. Quais regras? As regras de prioridade no nosso relacionamento com Deus e com a nossa família. Qual a prioridade que o ser humano deve ter? Muitas famílias têm igual fracasso, porque os mordomos não têm sabido colocar as prioridades nos seus devidos lugares. Muitas pessoas têm colocado como prioridade a empresa, o trabalho. Muitas pessoas têm violado princípios éticos, padrões, até mesmo divinos, no que diz respeito às suas prioridades. Quais seriam as prioridades de um ser humano? Jesus ele estabelece a prioridade maior no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, quando Jesus ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, buscar a Deus deve sempre estar em primeiro lugar, mas depois desta prioridade maior, temos uma segunda prioridade, e essa segunda prioridade não deve ser a minha empresa, não deve ser os meus negócios, não deve ser o meu emprego, não deve ser o meu ministério, deve ser a minha família,
que deve estar em segundo plano depois de Deus, porque nenhum sucesso que eu poderei ter na minha vida profissional, na minha vida ministerial na igreja, vai compensar o fracasso da minha família. Portanto, eu só vou poder ter êxito na minha vida se eu estiver uma família dentro do projeto de Deus, dentro do plano que Deus estabeleceu. Portanto, nestas regras de prioridade ou na ordem de prioridades, primeiramente é Deus, mas segundo, vem a família. A família, ela deve estar aí em segundo plano, logo após Deus. Mas nós sabemos, meus amados, que muitos casamentos têm ido ao divórcio, muitas famílias têm ido ao fracasso, muitos lares têm sido destruídos, muitos filhos têm estado à deriva. Por quê? Porque pessoas não cuidaram da família, não estabeleceram prioridades para a sua família, colocaram prioridade nos seus negócios, deixando a família no esquecimento. Muitos, até mesmo obreiros, têm colocado prioridade no seu ministério, ou até mesmo na igreja. E muitas vezes são bons obreiros, mas estão com a família em fracasso. E muitas vezes têm cuidado da obra do Senhor, mas não têm cuidado da sua própria família. E o que adianta nós termos sucesso na nossa vida espiritual, ministerial, quando a nossa família está em fracasso? Deus, ele tem um plano para a família. Deus nos colocou como mordomo. Deus colocou uma família nas nossas mãos para que nós sejamos bons mordomos, porque nós precisamos cuidar desta mordomia como algo que Deus estabeleceu e colocou sobre a nossa responsabilidade. Quando nós formos bons mordomos no que diz respeito ao nosso convívio familiar, nós vamos ver que todas as outras mordomias, tanto ministerial, profissional, empresa, negócios, eles vão ocorrer bem. Por quê? Porque nós vamos ter um ponto de apoio, nós vamos ter um lugar de refúgio, nós vamos ter um lugar de conforto e de consolo para nós recuperarmos a energia. Mas quando nós perdermos esse referencial que é a família, nós não teremos condições de vencer nenhum mais obstáculo na nossa vida. Portanto, meus amados, vamos definir a nossa família como prioridade, né? Depois de Deus. Depois vamos colocar igreja, trabalho, ministério vindo depois da família, porque assim nós teremos condições de apresentarmos bons resultados na nossa vida diária. Amém? Vamos aqui para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz: o relacionamento entre pais e filhos. Isto aqui, amados, também é algo muitíssimo importante. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nesses dias difíceis, o homem corre de um lado para outro, ele levanta cedo, ele dorme tarde. E muitas vezes o homem, em busca de conquistas, de bens materiais, de riquezas, de bem-estar, ele esquece de cuidar da família. E muitas vezes os filhos são criados por pessoas sem nenhum compromisso com Deus, são criados pelas babás eletrônicas, são confiados às escolas com pessoas que não têm princípios cristãos, e assim muitas crianças estão sendo perdidas ainda na infância, porque pais e mães têm esquecido de exercer a verdadeira mordomia no que diz respeito aos filhos. Então nós vemos que os filhos, primeiramente,
eles precisam ser criados na doutrina, na admoestação do Senhor. Veja aqui o que o sábio Salomão, ele diz em Provérbios, no capítulo 4, o versículo 3 e parte do 4, ele diz: quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava. Então vejo aqui que a presença do pai é algo muito importante no crescimento, no desenvolvimento, na formação do caráter de uma criança. A formação do caráter de uma criança é estabelecido no lar. Não adianta o homem querer levar o filho para a escola formar o caráter, educar o filho. A escola, ela transmite conhecimento, mas ela não tem como prioridade a educação, porque a educação é algo estabelecido por Deus na casa do pai e da mãe. E é por essa razão que nós temos uma sociedade corrompida, fracassada, destruída, porque as famílias têm terceirizado a educação dos filhos. E o pior, que muitas vezes, durante a semana, os pais quase não têm contato com os filhos, e quando chega domingo, também não tem tempo para levar os filhos à igreja. Não tem tempo para a família ir até a igreja, para a escola dominical, para aprender a palavra, para ser instruído no caminho, na admoestação do Senhor. E muitas vezes alegamos que estamos cansados. Trabalhei a semana inteira, meu filho estudou a semana inteira, teve que levantar cedo. Aí nós não temos mais tempo para a escola dominical. Nós não temos tempo mais para estudar a Bíblia juntos. Nós não temos mais tempo para o culto doméstico. Nós não temos tempo para adoração. Nós não temos tempo para a convivência na igreja. Por quê? Porque alegamos que estamos cansados. A verdade é que nós estamos acostumados a terceirizar a educação. E muitas vezes, amados, quando esta criança chega na adolescência, você que muitas vezes achou que levantar cedo no domingo para ir à escola dominical lhe dava trabalho, muitos já não poderão mais dormir quando essas crianças estiverem com 13, 14, 15, 16 anos. Porque muitas vezes você quer dormir, mas eles estão nas baladas, eles estarão, não sabe nem aonde que poderão estar, nem com quem poderão estar e nem sabendo o que estão fazendo. Então veja, enquanto nós pudermos, vamos usar a nossa mordomia de forma séria, comprometida com o reino de Deus, para que nós não venhamos a perder a nossa família. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de pais, de sacerdote do lar, porque se nós perdermos a nossa identidade de sacerdote, aquilo que cabe a nós fazer será feito por pessoas que não têm nenhum compromisso com a sua família, não têm nenhum compromisso com a verdade. E muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Dando sequência, meus amados, vamos para o tópico de número 3. Tópico do número 3 nos diz: a família cristã sob ataque. Ponto 1. O ataque do Estado materialista. Nos nossos dias, meus amados, nós vemos que leis estão sendo estabelecidas visando a desconstrução da família, desestabilizar a família. Em alguns países está sendo aprovado leis do aborto, em outros
estão sendo aprovadas união civil entre pessoas do mesmo sexo. E estas leis, amados, elas estão fora do padrão das Escrituras. Elas violam princípios primitivos estabelecidos por Deus no que diz respeito à mordomia da família. Então, tudo isso vem acontecendo em nossos dias e cada vez de mal a pior. Quem está por trás de tudo isso? Certamente, as forças do mal estão agindo para desconstruir, para desestabilizar, para destruir a família. Então, em nossos dias, nós vemos que a união civil entre pessoas do mesmo sexo, aborto, eutanásia, vemos também, meus amados, o divórcio em escalada galopante. Tudo isso é um grande ataque à família. E quem está por trás de tudo isso aí é o reino das trevas. Porque à medida que a família ela é atingida, ela vai tendo perdas e consequências vão sendo surgidas, não somente dentro da família, mas dentro também da sociedade que aquela família ela está inserida. Então nós precisamos contra-atacar tudo isso com oração, com a palavra, com a leitura bíblica, com o culto doméstico, com servir a Deus, instruindo a nossa família, andar nos caminhos retos da salvação, para que nós possamos superar todos essa problemática, esses ataques que têm se levantado em nossos dias. Um outro problema, no ponto 2, aqui nós podemos ver, é o ataque da famigerada ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero, amados? Nós sabemos que esta palavra, ela está muito atual, é o que se ouve falar no meio político, no meio social, nas escolas, enfim, se fala em ideologia de gênero. Mas o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero, amado, é aquela ideia que ninguém nasce homem ou mulher, que menino não nasce menino e menina não nasce menina, que o fato de ser menino ou menina é algo cultural ou psicológico, mas que não nasce homem, nem mulher, nem menino, nem menina. Como nasce? Nasce criança apenas. E esta criança, ela poderá futuramente definir o que ela quer ser. Se ela quer ser menino ou se quer ser menina. É a pessoa que vai definir o que ela quer ser. Se quer ser homem ou se quer ser mulher. Então, esta ideia que coloca para as pessoas definir o que elas querem ser, diz apenas, amado, uma desconstrução daquilo que Deus estabeleceu. Porque Deus, no princípio, ele fez macho e fêmea. Mas essa ideia de que a pessoa que escolhe, a pessoa pode escolher ser homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, transgênero e por aí vai. Então veja que isso aí é uma violação de princípios básicos. Primeiramente, foi estabelecido por Deus. E nós vemos que depois temos comprovação da ciência, da genética. E é nesse ponto 3, é que nós vemos aqui o ataque à ciência, um ataque a Deus e à ciência. Quando eu digo que menino não nasce menina, que homem não nasce homem,
que ele nasce qualquer coisa, menos homem. Que um menino não nasce menino nem menina, nasce criança apenas. E ele vai escolher qual o sexo. Nós estamos violando uma lei básica. A lei da criação de Deus. Mas nós estamos violando também a lei da ciência. Porque a lei de Deus, que diz que no princípio criou Deus, né, o macho e a fêmea, é a mesma lei que a ciência define, de que a pessoa nasce macho ou nasce fêmea. Mas quando a pessoa tenta desconstruir essas leis naturais e leis espirituais, eles estão violando um princípio estabelecido no princípio. Mas eu pergunto, a quem interessa isso? Essa desconstrução, essa violação, a quem interessa, se não ao inimigo? Por que esse ataque à família? Esse ataque à família, amados, é uma obra do inimigo, que tenta destruir aquilo que Deus criou. Tenta desfigurar as regras que Deus estabeleceu. Nós vemos que isto vem acontecendo em larga escala e cada vez ficando pior. Por que está ficando pior? Porque a cada dia o homem mergulha mais na promiscuidade. O homem tem deixado Deus. E por deixar Deus, estão se infiltrando nos seus próprios apetites, nos seus próprios desejos carnais, violando princípios que Deus estabeleceu, mergulhando no pecado, porque o homem esqueceu de Deus. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória de Cristo. E por esta razão, o homem cada vez mais, ele vai se infiltrando no pecado. Mas nós precisamos, como bons mordomos de Deus, cada dia nos aperfeiçoar, cada dia procurar trabalhar para preservar a nossa família, para preservar, ou seja, para nós administrarmos bem, como mordomos, bons mordomos de Deus, toda aquela mordomia da família que Deus ele colocou em nossas mãos para administrar. Portanto, meus amados, assim nós estamos encerrando esta lição e vamos cada dia viver de acordo com aquelas regras que Deus ele estabeleceu para nós. Amém? Que Deus nos abençoe.